Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar a série da Netflix, Round 6, que não só foi a série de maior audiência no mundo inteiro, como foi a única série que ficou em primeiro lugar em audiência em todos os 83 países em que a Netflix está. Portanto, das séries que precisam ser analisadas, ela é com certeza a mais importante. Nós vamos fazer no dia de hoje uma análise prévia e possivelmente a gente fará análise de outros símbolos que não vão constar no vídeo de hoje. Bom, vamos tocar um pouquinho essa série adiante e aí nós vamos... Bom, primeiramente vamos ver esses números aqui que estão na porta do apartamento dele, 064 13 83. Se você fizer a redução desses números por soma, 6 com 4, 10, com 1, 11, com 3, 14, com 8, 22, com 3, 25. 2 mais 5, 7. Então, ele está no 7º andar, né? O apartamento dele é o 7. Ele acha um cartão na porta dele. O cartão contém 3 símbolos. Esses símbolos são muito importantes. Vamos voltar aqui. São os símbolos de um círculo, de um triângulo e de um quadrado. De onde vem isso? Isso aqui está presente em toda a série. Está no rosto de uma classe que aparece na série. Antes de nós chegarmos a ela, eu quero fazer uma explicação rápida a respeito destes 3 símbolos. Isto vem da quadratura do círculo. Veja que nós temos aqui o círculo, nós temos o triângulo e nós temos o quadrado. E depois, dentro do quadrado, novamente o círculo, com o desenho de um homem e de uma mulher. O que significa isso? Isso aqui é a quadratura do círculo. Dentro o círculo, aliás, maior, que aparentemente está contendo tudo, em um segredo adicional, está contido também dentro de um quadrado, representado pela forma que está no entorno. A quadratura do círculo simboliza o homem-mulher ou a mulher-homem, que seria o day one, que seria o dia antes da criação, ou seja, enquanto homem e mulher ainda eram um só. Você vê que o quadrado e o círculo são os dois contidos dentro do triângulo, que é o resultado da união de ambos, né? Que é o filho de ambos. Osíris, o quadrado, e Ísis, o círculo, e o filho, Horus. Por isso, muitos colocam então o olho de Horus ao centro do triângulo. Mas enquanto aparentemente o segredo está contido aqui, de fato, ele está contido aqui. O triângulo para cima é o falo, é o masculino. O triângulo para baixo é o feminino, contido dentro de um círculo. Por que contido dentro de um círculo? Porque é um círculo de proteção mágica. Outro símbolo aqui é o símbolo de Ísis. Por que Ísis? Porque ao final é a Ísis que abre o portal. Eu estou colocando aqui uma interpretação livre, tá, pessoal? É claro que outras pessoas que estão assistindo vão dizer, mas não, isso aí simboliza isso, simboliza aquilo, é uma interpretação livre minha. Bom, dito isso, vamos à análise da série. Então nós temos aqui o círculo, o triângulo e o quadrado, a mãe, o pai e o filho. Antes de nós analisarmos o trailer oficial da Netflix, nós vamos analisar esta primeira série aqui. Essa série mostra um dos personagens, que é o personagem 456, se eu não me engano, que é o último da lista. Vamos ver o que se procede nessa cena. Ele é encontrado aqui por um agente do sistema. Ele leva um tapa na cara, né? E aí, por que ele está levando esse tapa na cara, no rosto? Porque ele está jogando um jogo onde ele poderia receber algum recurso caso ele conseguisse vencer nesse jogo. Se vocês perceberem, aqui na cena ela não mostra, mas quem assistiu lembra que ele teve de escolher um desses papéis, um desses cartões.
Aqui no Brasil ele é mais parecido com um jogo de bafo, onde você tem que virar aquela peça que está abaixo, mas ao invés de você bater com a mão, você bate com o cartão. Deixa eu ver aqui, ó. Ele escolhe o cartão azul. É a mesma coisa que Matrix, onde há a pílula azul e a pílula vermelha. Ele escolhe o cartão azul e, portanto, ele é um blue pill, ou seja, é uma pessoa que vive dentro do sistema, inconsciente de que está dentro de um sistema. E ele escolhe isso, eu vou explicar depois para vocês, antes de nascer. E aí começa um jogo. Como é que funciona esse jogo? Esse sujeito aqui, ele propôs para o personagem anterior que se ele conseguisse virar o cartão, quando batesse com o cartão azul em cima do vermelho, já que ele tinha escolhido o vermelho, ele ganharia uma certa quantia em dinheiro. E cada vez que ele errasse, ele receberia um bofetão. E aí começa o jogo. Cada vez que esse personagem batesse com o cartão vermelho em cima do azul e virasse, ele também ganharia um bofetão. E assim foi. Por várias vezes, o cartão vermelho virou o cartão azul, até que em um momento o cartão azul vira o vermelho. E aí ele fica feliz, porque finalmente ele poderia dar um tapa no rosto do cidadão. E aí quando ele vai dar o tapa, o que acontece? O cidadão segura a mão dele. E ao invés de receber o tapa, ele dá o dinheiro. Isso simboliza o quê? Nós estamos tratando aqui da classe azul e da classe vermelha. Ambas iludidas, eu já falei sobre isso num vídeo aqui onde eu tratava da Matrix. Tanto a classe vermelha, que é a classe dominante desse mundo onde nós vivemos, quanto a classe azul, que é a classe dominada, ambas estão presas. Mas a classe vermelha, a classe dominante, que se considera Red Pill, ela está consciente por conta disso, ela não leva a bofetada, porque por várias vezes a classe inferior tenta virar o jogo, por várias vezes nunca consegue e vive apanhando. E quando finalmente ela consegue virar, como é que a classe dominante reage? Simplesmente compra a classe azul, compra os líderes, e aí continua tudo como está. Então é uma repetição dos fatos dessa vida em que nós vivemos. Mas não é isso, não é sobre luta de classes que eu estou falando aqui, até porque eu sou contra a luta de classes, uma vez que estão todos presos na mesma Matrix, e já vou explicar por quê. Vamos lá. Então aqui ele recebe esse cartão, se ele liga para o cartão, ele faz o encontro lá no metrô, que eu acabei de mostrar para você. E aí ele faz uma escolha a respeito de participar ou não do jogo. Então todas essas pessoas estariam aí esperando para participar do jogo. Aí então elas são recepcionadas, são dopadas lá dentro do carro e são levadas para o jogo. Note que as pessoas que estão aqui são as pessoas que escolheram o cartão vermelho. Entende? Elas escolheram ser a classe dominante e esses aqui são a classe dominada. Qual a diferença entre um e outro? É que os Blue Pill, eles não entenderam que estão dentro de um sistema. E os Red Pill entenderam que estão no sistema. Entretanto, tanto um quanto o outro ainda estão presos dentro do sistema. Foi o que eu falei de Neo, em Matrix. Neo escolhe a pílula vermelha, ele é um Red Pill, ele acha que está fora do sistema só porque ele tem consciência da existência do sistema, mas ele está tão dominado quanto estes aqui, com a diferença de ter a consciência. São as pessoas aí que têm os conhecimentos secretos, esses aqui, Então eles acabam dominando os ignorantes, mas estão tão presos quanto. E já vamos falar sobre isso. Por que é que eles chegam aqui dormindo? Porque isso aqui, pessoal, fala do nascimento nesse mundo. Quando as pessoas nascem nesse mundo, elas não sabem de onde vieram. Aqui ainda é preservado o resquício de memória, mas na maioria das séries, na maioria dos filmes que falam de labirinto, de pessoas tentando
destrinchar o labirinto do Minotauro, que também fala do mundo em que nós estamos, as pessoas são mostradas como sem memória anterior. Elas não lembram como é que elas foram parar ali. Então aqui eles simbolizaram isso não apagando a memória da pré-existência. Eles simplesmente apagam a memória de como é que eles foram parar lá. E aí eles são vestidos com um uniforme verde azulado, né? Esse verde aqui é a representação de quem é que os está dominando, é o verde de Osíris. E aí, os Red Pill, cada um com um símbolo, alguns com o círculo, alguns com o quadrado, outros com o triângulo. Aqui o número 456. Né? O 4 e o 5 somados dão 9. E o 6, ele está à direita do 9. Só que se você bota o 6 à esquerda, dá um 69, que longe de ser somente algo usado para conotação sexual, ele tem uma conotação tal e qual aquela colocada em Yin e Yang, que é a semente do preto dentro do branco e a semente do branco dentro do preto, no sentido de que trevas e luz estariam convivendo aqui, nesse mundo, nessa existência. O trigo e o joio, e que tanto o trigo possui um pouco de joio, quanto o joio possui um pouco de trigo. Esse aqui é o segredo dos gêmeos também, do 22, do espelhado. Esse é um policial que tenta descobrir todo o esquema. É mais ou menos como as pessoas que estão tentando, que perceberam a existência do sistema e que estão tentando desbaratar ele. É impossível desbaratar o sistema, porque com mãos humanas isso não se fará. Aqui tem um segredo também, nesse Z. Começa com Z e termina com X, não é um N. Aí eles acordam então nessa sala. Eles estão acordando nesse mundo, na nossa existência. Todos vocês nesta sala estão vivendo no limite. Então eles começam a receber as instruções. Quem está lá na comunidade fechada, lembra que vários desses números aqui que aparecem foram analisados pela gente. Não na série Round 6, mas em explicações anteriores. Todos que estão nessa sala estão vivendo no limite, eles falam, né? Com dívidas que não podem pagar. Por que é que as pessoas vieram parar nessa existência segundo a mentalidade da classe dominante? A mentalidade destas pessoas e daqueles que os dominam. Eles acreditam que nós tivemos uma pré-existência, e não são apenas a classe dominante que acredita isso, tá, pessoal? Isso está dentro de uma gnose também. Eles acreditam que houve uma pré-existência e que as pessoas escolheram existir nessa vida porque elas tinham dívidas que não podiam pagar, porque elas escolheram o caminho errado antes dessa existência. E para tentar se redimir, para ganhar o grande prêmio que seria o retorno ao paraíso, então elas escolheram o jogo, uma última tentativa de pagar suas dívidas e retornar para cima. E aí o pagamento de dívidas, quando as pessoas chegam aqui, elas não entendem que pagar as dívidas não é arrecadar dinheiro, é acumular um tesouro nos céus, né? Então todos esses aqui, os green, né, ou sob o domínio do green, estão com dívidas que não podem pagar. Eles são os blue pilados, eles não entendem o sistema, eles estão jogando, mas não entendem. Sorria, olha a cor. Sorria. O olho que tudo vê acima do quadrado, o quadrado dentro do, veja o pessoal aí da comunidade, do 101, os dois pilares, né? Os dois pilares, Osíris, Ísis, sorria. Então aqui as pessoas estão dentro de um labirinto. Veja que os red pilados, que são as pessoas que trabalham para o sistema, aqueles que têm os conhecimentos secretos, eles também estão presos, eles estão cada qual em sua jaulinha,
com a diferença de que eles não são conhecidos. Eu não estou falando daqueles que pensam que têm o conhecimento secreto, que estão na base também da pirâmide, achando que têm o conhecimento secreto, apenas porque são instrumentos lá de cima e recebem algum conhecimento de menor valor. Não, estou falando daqueles que realmente não têm rosto, aqueles que você não consegue saber quem são, mas que são pessoas também, que estão aqui jogando esse jogo dessa existência. Aqui eles estão descendo, então. E aqui aparece pela primeira vez o Black Pill. O Black Pill ele domina tanto os vermelhos quanto os Blue Pills, tanto os Red Pills quanto os Blue Pills. Eu já falei isso na análise do Matrix, na análise onde eu falava da inutilidade de querer ser um Black Pill, porque o Black Pill ele também está abaixo de domínio. Ele é, vamos dizer assim, ele é Saturno, ele é aquele que está dominando todo o jogo, só que ele também está preso. Com a diferença de que, estando preso, ele tem um conhecimento muito maior do que os Red Pill e muito maior do que os Blue Pill. Os Blue Pill também têm o seu próprio Black Pill, aquele que é o mestre, aquele que os ensina, que é o mesmo elemento. Lembra em Matrix, quando o agente Smith ataca Neo e ele sai correndo e se atira contra Neo? Aliás, é o contrário, Neo sai correndo e se atira contra o agente Smith. Eu não lembro, um se atira contra o outro e um se funde com o outro. O agente Smith é o mestre dos Blue Pill, ele é um Black Pill. E o Neo é o mestre dos Red Pill. Ambos são o mesmo, são o Black Pill, que é o mestre que está por trás de tudo. Ele é o cabeça da cobra. Isso nós já vamos ver aqui no jogo. Então aqui, cada qual dos conhecimentos secretos, né, está sob o domínio de uma entidade. Osíris, Ísis, Horus. E aí está, né, aquele que está por trás de tudo, o homenzinho que faz tremer as nações, mas que ao final será derrotado não por mãos humanas. E aí começam os jogos, e sempre a simbologia presente, né? O quadrado, o triângulo, o círculo, sempre a mesma. Aqui esse símbolo aqui nós não vamos tratar dele, mas ele é o trapezoide. É através do trapezoide que se faz a invocação. Joga batatinha frita, 1, 2, 3. Essa boneca ela representa a vigilância, a onisciência do Black Pill, porque o Black Pill é o mestre de todo esse jogo que nós estamos vivendo, aquele que domina temporariamente essa partida, esse mundo. Ele não tem onisciência, mas ele cria artificialmente uma onisciência que só é divina, mas ele cria ela artificialmente, ele copia através da inteligência artificial, que são esses robôs tal e qual essa boneca. Então essa inteligência artificial serve para vigilância, não só dos Blue Pill, mas vocês vão ver que até quem assistiu a série lembra que até os Red Pills são vigiados e muito mais vigiados, porque até mesmo dentro das casas deles, eles são vigiados o tempo inteiro. Então quem tem os conhecimentos e está sob o domínio do Black Pill, também está sob forte vigilância. Esse aqui é o camarada 456. Por que ele é o 456? Ele é o último dos elementos. Ele é a mistura, ele é o híbrido, ele é o resultado final da quadratura do círculo, ele é o transhumano e ele é o rabo da cobra. Por quê? Por que ele é o rabo da cobra? Ele é o último. Quem assistiu a série lembra que ele se encontra com o indivíduo número 001. O 1 é o começo, que é a cabeça da cobra, que é o Black Pill, aquele que domina tudo. A cabeça da cobra, e ele é o rabo da cobra. O rabo vai virar um transhumano. Aqui não fala disso, evidentemente. Então aqui, quando a inteligência artificial diz que pode andar, você anda. Quando ela diz que não, você não anda. Quem desrespeitar as regras desse sistema que está para ser implantado, porque vamos lembrar, isso aqui é uma
programação preditiva, é um contrato kármico. Não por acaso foi a maior audiência em todos os tempos da Netflix, não por acaso está em primeiro lugar em todos os 83 países, porque tinha de ser assim. Porque isso aqui, de alguma maneira, as pessoas foram programadas a assistir isso aqui para dizer sim ou não ao contrato que está sendo firmado. E a maioria, vocês podem ter certeza, concordou em participar do jogo. E aí a inteligência artificial disse que não podia se mexer, ele se mexeu, ou seja, ele desrespeitou as regras dessa New Age que está se aproximando, e aí ele simplesmente é eliminado. Aí o pânico começa, né? E está prestes a nós vermos isso tudo se desenrolando. Isso aqui, as pessoas acham que é só uma simples série, né? Aqui é a pirâmide, né? A base da pirâmide, note que ela não tem ponta, e aí uma grande quantidade de pessoas da base da pirâmide começa a ser eliminada. Os vencedores dos 6 jogos vão receber um bom dinheiro. Por que 6 jogos? Por que Round 6? Porque a humanidade participa de 6 rounds, de 6 milênios. E quem vencer os 6 milênios, porque eles acreditam na reencarnação, no retorno, de que as almas continuam sempre a retornar, no 8, que é o Ouroboros, que é também o número 1 mordendo o 456, ou seja, a cabeça da cobra mordendo o próprio rabo, eles acreditam que os vencedores então vão receber um bom dinheiro. Na verdade, o dinheiro seria a remissão, né, dos pecados. É isso que eles acreditam. A classe dominante pensa assim, mas é o contrário do que ela pensa. Eles acham que eles vão dominar, né? Então note aqui o símbolo sempre no rosto. Existe uma regra: quando um desses aqui nesse filme é revelado, ele é eliminado. E é assim que acontece no mundo real também. Quando aqueles que estão dominando são desmascarados pelo pessoal Blue Pill, por um azar ou por algum acontecimento imprevisível, eles perdem o poder e, portanto, são eliminados e não podem mais participar da Red Pill. E aí eles mostram a humanidade correndo atrás do dinheiro. Aqui o 101, esse sujeito aqui, ele trata da sala de torturas do quarto 101. Lembra, pessoal, da comunidade fechada, ele é o portal. Então, por que é que ele faz parte da sala de torturas? Vocês lembram que os maiores medos das pessoas eram testados dentro do quarto 101, no livro 1984. Certo? Então, o 101, ele representa isso, ele representa a tortura, ele representa aquele que está contra os demais, né? Aquele que está junto com todos e, ao mesmo tempo, torturando a todos. Agora, note que o livro, né, 1984, que foi escrito em 1948, ele tem uma característica bem interessante, que se você somar um jubileu, que seriam os 50, mas somar os 49 anos, no caso excluindo o primeiro ano ou o segundo, aí sim você soma 50, de 1984 mais os 50, excluindo ou o primeiro ou o último ano, você chega em 2033, que muitos estão dizendo ser o 120º jubileu. Bom, vamos adiante. E aqui aparece mais uma classe de pessoas, que não são nem Red e nem Blue Pill, eles estão acima do jogo. São a classe dos super ricos, os super poderosos. Isso aqui, pessoal, é visto muitas vezes. Eles também usam máscaras, porque tal e qual os Red Pill, eles têm o conhecimento secreto, só que as máscaras deles, vocês estão vendo aqui, são douradas, são de ouro. E eles mais conscientes... Detalhe, 45,6, o mesmo número. O detalhe é que, fique de olho aberto, aqui é o encontro.
encontro do 001, o mais velho do jogo, que é também o dono de todo o jogo, né? Ele está aqui desde o começo, né? Há 10 mil anos atrás, e esse aqui é o último do jogo, o híbrido, aquele que vai ser o transhumano. Então ele não sabe com quem ele está falando aqui. E aí eles começam jogos. Aqui eles estão mostrando como a classe dominante obriga a classe dominada a jogar e lutar entre si, tentar sobreviver. Eles estão aqui há 6 mil anos, eles estão no Round 6, só que eles são nécios de entendimento. Eles são como crianças. E a classe vermelha, os Red Pill, eles são o que se chama de Crazy Kids ou Crazy People. Eles também são crianças, porém são crianças loucas, ou seja, crianças que têm o conhecimento da loucura através do trauma. Então, os Red Pill, eles têm um determinado conhecimento, mas eles estão ali dominados através do trauma. Então, todos eles aqui tratados como crianças. Vocês já estão aí no 6º round, mas ainda não entenderam nada. Aqui as lutas que as pessoas são obrigadas a travar entre si, né? Sempre divididas, um contra o outro. Dividir e conquistar, né? A classe dominante, os Red Pill acima dos demais. Aqui ó, um agente beta-kitting, né? Faz parte dos Red, mas é uma beta-kitting. Veja que ela tem as marcas da gata, né? Quem não conhece essa simbologia não vai entender muita coisa, tem que entender um mínimo de simbologia. Aí a classe dominante, consciente e pagando para ver o jogo, né? Eles estão fora da partida. Quem se recusar a jogar será eliminado. Não tem como não jogar a partida, né? Eles dizem, é como se não tivesse como jogar. Então quem não se submeter às regras será eliminado. E aí, veja só a Bifrost, a ponte do arco-íris, do vermelho ao azul. Só na Netflix, 17 de setembro. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Pessoal, tem muito símbolo para analisar aqui. Eu passei aqueles que estão no trailer oficial. Quem quiser acompanhar o canal aí, provavelmente futuramente a gente terá análise de outros símbolos desse Round 6, porque eu acho que isso aí não vai parar por aí, tá, pessoal? Muitas coisas que estão conectadas aos jogos que eles mostraram, provavelmente nós vamos acabar vendo aí surgindo mais adiante. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.